Boa tarde a todas, todos, todes. Queria parabenizar, né, já começar parabenizando o evento, a organização como um todo, agradecendo esse convite, não só por uma questão protocolar, né, de a gente começar agradecendo, mas sublinhando a importância, a relevância desse acontecimento, né, desse seminário, no atual momento, e por isso eu não estou falando somente da pandemia, como se isso fosse pouco, porque é muita coisa, mas eu também me refiro a todo esse cenário, né, essa ameaça de desmonte que a saúde mental vem sofrendo. Então, é muito revigorante, é muito fortalecedor, enche o nosso peito de energia, de ar, de vontade, né? Estar junto, conversar junto, perceber tantas convergências na fala de várias pessoas, perceber tantos espaços de interlocução e mesmo nos pontos, nas perspectivas diferentes, a gente encontrar espaços tão frutíferos de diálogo, de conversa, de revisão de perspectivas e tudo mais. Então, a mesa da manhã também foi extremamente potente e inclusive, torna mais desafiador ainda fazer essa fala em 20 minutos, porque, assim, várias janelas foram se abrindo na minha cabeça para estabelecer essas conversas, né? Eu fui ouvindo e fui conversando com todo mundo. Mas, assim, como a Ariadne colocou inicialmente, né? A mesa anterior, a Ariadne e a Daniele, né? A mesa anterior ela teve esse papel de trazer um lugar mais de reflexão, análise teórica, conceitual, e agora a gente vai apresentar, né? Então a gente vai relatar experiências. Então, eu vou me deter mais nesse lugar do relato, né, da apresentação, e infelizmente, não vou poder entrar numa análise muito, que é algo que me gusta muito, não vou poder entrar numa análise muito reflexiva, filosófica do que a gente está trabalhando. Mas, assim, começando pelo título que a gente deu, né, que eu propus para essa minha fala, Pedagogias Poéticas do Cuidado, que eu acho que se conectam tanto com a fala do professor Alexandre, né? A gente vem pensando no Museu Bispo do Rosário, em tudo que constitui o museu atualmente, esse campo de convergências, essa zona de convergências entre as práticas artísticas, né, entre o campo da arte, entre as práticas de cuidado, né, o campo da saúde, e entre as práticas educativas, né, no campo ampliado da educação. Eu acredito que nos campos ampliados essas forças se encontram, elas convergem, né, e é aí nessa zona de convergência que a gente se constitui e que a gente pensa todas essas práticas. E todas elas são mediadas por essa ética do cuidado. No cuidado, que cuidado tem também um campo muito vasto, né, de entendimento e de prática, quando a gente está falando cuidado, a gente está falando daquele cuidado que se faz na autonomia dos sujeitos, né, que se faz na vida, que se faz na experiência, não aquele cuidado tutelar, né? Que se coloca que se apresenta enquanto cuidado, mas que se realiza enquanto controle. Esse a gente não quer, né? Então, para não me alongar tanto nessa introdução, vou falar um pouco, assim, apresentar um pouco para quem não conhece, como é que o Museu Bispo do Rosário se constitui, se organiza, né? Então, o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, ele é vinculado ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, que é naquela região onde, antigamente, naquele passado que a gente não quer que volte nunca mais, já funcionou a colônia Juliano Moreira, um manicômio terrível, onde Bispo do Rosário e tantas outras pessoas foram confinadas e viveram esse horror do manicômio, né? Então, o museu se situa nesse território com essa história, né?
E ele é responsável pela guarda do acervo, de um acervo artístico e documental importantíssimo, valiosíssimo, né? E faz parte desse acervo, evidentemente, a obra de Bispo do Rosário, que atualmente é tombada pelo IPAM como patrimônio nacional, foi reconhecida pela sua importância. Mas não só obras de Bispo, a gente tem obras de outras pessoas que participaram de oficinas artísticas e que produziram arte naquele contexto. No passado, temos também um acervo documental da colônia, aos cuidados do museu, e obras de outros artistas, né? É um acervo que pretende se ampliar. Só que para além da guarda desse importante acervo e da exposição das obras de Bispo e outros artistas contemporâneos, locais e de outros contextos, o museu se entende como um centro de convivência, e cada vez mais, né? Então, ligado ao museu, nós temos o Polo Experimental de Convivência, Educação e Cultura, né? Mas as atuidades de convivência se expandem para além do espaço do prédio, do polo, né? Daquele território, elas se expandem pelo território da colônia e atualmente também pelas redes, né? E através do Polo, nós realizamos uma série de programas pautados, né, constituídos por essa relação que eu falei anteriormente para vocês, né, entre arte, educação e saúde, né, e que fazem que o museu seja cada vez mais, ele próprio, como um todo, um grande centro de convivência, né? E aí, bom, acho que vou falar rapidamente para vocês quais são alguns dos programas que a gente desenvolve através do Polo Experimental. Infelizmente, não vou poder entrar muito neles por causa do tempo, vou buscar ser sucinta, né? Então, a gente tem o programa Arte, Horta e Companhia, que é um programa de geração de renda, e ligado a esse programa são desenvolvidas algumas oficinas, mosaico, horta, bordado, culinária, tá ligado, tem também um restaurante, que é o Bistrô do Bispo, e a loja B, que a gente conseguiu organizar a partir de recursos de um edital. A gente tem uma série de cursos livres e estávamos preparando para 2020 uns novos cursos, como audiovisual, oficina de bonecos, teatro de bonecos. Nós temos o programa de mediações e ações na vizinhança, né, que é o programa que é mais diretamente relacionado à rede de ensino pública e privada em todos os seus níveis, e justamente é através desse eixo de ação em que a gente pode desenvolver mais concretamente uma ação que eu acho muito fundamental, primordial para a gente pensar essa sociedade sem manicômios, para a gente pensar uma transformação na dimensão sociocultural, para a gente romper com esse manicômio mental, né, como diz o Peter Paupelbart, justamente através dessa relação com as escolas, com a vizinhança, com a comunidade, através desse olhar, né, dessa educação para a memória desse passado, né? A gente, através da visita mediada, a gente tem um contato com a produção artística, a gente também tem um contato com a história daquele local, né? E a partir dessa vivência territorializada, situada, a gente pode conversar sobre o que se passou para que isso não se repita nunca mais. Então, eu considero esse eixo, todos são de extrema importância, cada um em seus sentidos, mas eu estou trazendo um pouco mais de fala sobre ele, justamente reverberando algumas questões que surgiram na fala da manhã, né? Sobre a importância dessa política de memória e o papel dos museus e desses espaços nesse sentido, né? A gente precisa falar sobre o passado, no paradigma do nunca mais, entendendo e se fazendo as perguntas, né? Como falar,
Quem fala? Quem produz esse discurso, né? E a partir dessas perguntas a gente tem constituído também muitas ações dentro do museu. Bom, a gente tem um outro programa que se chama Casa B, que é um programa de residência artística e de pesquisa. Recebe artistas, curadoras, curadores, pesquisadoras, pesquisadores, educadoras, educadores, que têm o interesse de fazer uma imersão naquele contexto, desenvolver projetos relacionados àquele território, e numa relação a gente sempre enfatiza essa dimensão muito ética e afetiva, nessa relação de reciprocidade da pessoa que está vivendo, que está chegando naquele território, vivendo esse território, e como que ela vai circular, se relacionar com os programas do museu e, sobretudo, com as pessoas que habitam aquele contexto, né? E que habitam e participam e fazem aquele museu ser o que ele é. Então, a gente já recebeu, nos últimos anos, cerca de 15, 16 artistas nos últimos 3 anos, e pesquisadoras, pesquisadores que ficaram lá conosco, desenvolvendo seus projetos e criações, ações, textos belíssimos de extrema importância foram produzidos nesse contato. Também... E penso assim, a potência dessa relação, desse encontro, desse território de encontros também nessa ação, pensando a dimensão sociocultural na transformação da nossa sociedade, né? Como a arte também tem essa potência, essa força, né? de transformação e de circulação. Além da Casa B, a gente tem também o Bloco Império Colonial, e que vai estar se ampliando, e delícia aqui que a Ariadne estava presente. Loucura Suburbana é tão importante na história dessa cidade e é muito inspirador. Então, gente, parênteses novamente, é muito bom estar junto nesse momento, né? Assim, somos instituições que são muito irmãs, que andam juntas, e é muito bom a gente ter essas trocas, essas parcerias. E a rádio Delírio Cultural, que é um projeto experimental, como todos que a gente realiza, tem esse caráter muito experimental e muito pedagógico também. E a gente vai lançando... o projeto começou em 2017, mas a gente está iniciando uma nova etapa agora. Então, em breve, vocês vão ter notícias da rádio. É uma rádio que é composta por profissionais, usuários de serviço, pessoas da comunidade, e já tem vários quadros super interessantes. Um deles é o Delírio Coletivo, que é um quadro de conversas e debates sobre os assuntos que estão em voga no momento. Então, logo mais a gente está lançando. E aí, corta para a pandemia, né? A gente começou o ano efervescente, cheio de projetos e ideias e ações, cada vez mais apostando nesse caráter da integração psicossocial, a importância da convivência. O Alexandre trouxe uma palavra que me é muito cara, várias, né? Com a alegria, né? O afeto. Então, a gente pensa um museu assim, carregado de afeto e desse desejo de convivência, de integração, de cuidado, de alegria, né? Então, e também entendendo que há de haver espaço para o que é sério, né? Para o que há de pesado, para que tenha espaço de emergir, de ser cuidado, enfim, né? E aí a gente começa o ano com toda essa... cheio de gás, cheio de vontade de colocar em prática os nossos projetos. Em março, a gente tem essa interrupção, essa suspensão que a pandemia provoca em vários sentidos. E a pergunta fundamental que o museu se colocou diante dessa situação é como
como que o museu e seu centro de convivência pode se fazer presente, né, para os seus conviventes, né, para as pessoas que fazem parte desse contexto, e também se fazer presente para as pessoas que talvez nem conhecessem o museu ou que nunca tivessem chegado lá, mas como que a gente pode ter uma atuação relevante, pensando que nós somos essa instituição que converge arte, saúde mental e educação, né? Então, pautado nessa pergunta, entendendo que, e talvez nem entendendo o tamanho desse desafio, a gente foi pensando ações, né? Ao mesmo tempo que estava todo mundo, enfim, também lidando com essas angústias, né? Que o momento está impondo a todos nós. Muitas perguntas, né? Mais perguntas do que respostas. Então, a gente teve que agir e pensar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Um grande desafio. Então, eu destaco aqui, vou trazer para vocês algumas das atividades que a gente pensou, então, nesse cenário. Vou começar, então, pelas oficinas. Eu falei para vocês, né? A gente tem o programa Arte, Horta e Companhia, né? E temos também alguns cursos livres, oficinas livres, que não estão ligadas à geração de renda, como as aulas de pilates, corpo, a oficina de música, a própria oficina da rádio, né? O que fazer, né, diante dessa situação? Os serviços fechados, né, durante um período, como que a gente poderia estar presente? Eu não falei, eu deixei para falar por último e acabei passando e não falei. O programa que eu amo, todos eu amo, mas assim, Ateliê Gaia. Eu destaquei aqui para falar o Ateliê Gaia por último e acabei pulando. Ateliê Gaia é um ateliê, eu estou voltando, tá? Ateliê Gaia é um ateliê de artistas, é um coletivo de artistas que se formou na década de 90, que hoje faz parte do Museu Bispo do Rosário, desde 2012, 2013, mais ou menos. E o papel do museu é, principalmente, em primeiro lugar, apoiar os processos artísticos desses artistas que estão envolvidos. Alguns deles sofreram o terror do confinamento manicomial, todos são usuários de serviços de saúde, mas o ateliê ele não tem um caráter exatamente de um ateliê terapêutico, apesar de que estar ali produzindo arte, pesquisando arte, se relacionando com outros artistas também através da Casa B, é em si uma prática de cuidado de si, de cuidado do outro, de cuidado, né? Então, cuidado no sentido ampliado, né? Então, os artistas do Ateliê Gaia, eles participam de grande parte das exposições que acontecem no museu, eles participam de várias exposições em contextos externos, inclusive a Tânia Rivera falou mais cedo, né? Ela fez a curadoria de Lugares do Delírio, que os artistas do Ateliê Gaia participaram também. Então, é um programa muito, muito fundamental, né? Que faz parte aí do polo experimental. Mas voltando aí para esse momento da pandemia, né? Então, a gente se pergunta como que a gente pode se fazer presente nesse contexto. Então, a primeira ação que a gente fez foi, vamos ativar grupos de WhatsApp, né? Assim, essa saída que é comum a tantas pessoas. Aí vamos ativar os grupos de WhatsApp e tentar organizar essas atividades através tentar transportar de alguma maneira as oficinas para esse ambiente virtual. Então, a partir daí, a gente começou também a oficina de horta. A oficina de horta passou a fazer parte desse projeto que a Paula vai falar mais adiante, então eu não vou entrar, que são os centros de convivência virtual, que é uma grande rede fantástica. Além desses, a gente fez conectado com o programa de mediações, a gente desenvolveu um projeto chamado Atividades Caseiras, que são uma série de atividades que eu considero um dispositivo pedagógico, de cuidado e de arte, né, inspirados
pela obra de Arthur Bispo do Rosário, principalmente, mas também dos artistas do Gaia e outros artistas que passaram pelo museu através da Casa B. Então, quem tiver interesse, encontra no site do museu e no Instagram essas atividades caseiras, né? São propostas diversas que a gente fez pensando em... A equipe de educação fez pensando num público amplo, com materiais que fossem de fácil acesso, né? Principalmente, inclusive, materiais que a gente consegue encontrar em casa, reaproveitar, sucata, ou papel, ou a própria cabeça, o próprio corpo. Então, são convites para introspecção, para o cuidado de si, para o cuidado da família, das pessoas que são amadas, que fazem parte dos nossos contextos. E nos interessa muito, assim, a gente fez muito pensando esse material, né, para o uso de todos, mas que ele seja também um dispositivo útil e interessante para os professoras e professores em contexto escolar, né, que seja um recurso que possa ser utilizado nos seus projetos pedagógicos. A gente fez uma campanha também chamada Arte em Casa, que tinha a intenção de arrecadar recursos para a compra de materiais artísticos para que as pessoas que são participantes das atividades do museu também tivessem materiais onde elas pudessem criar, né, materiais de arte, e distribuímos esses kits para mais de 60 pessoas, e a gente recebeu trabalhos lindos, foi realmente retornos também muito importantes sobre como foi um carinho também, né? Um se fazer presente através desses gestos, falar, ó, você está em casa, a gente está em casa, mas a gente está aqui pensando em vocês, e um monte de gente se mobilizou para prover isso, né? A gente realizou um projeto chamado Conversas com a MBRAC, também pensando nesse lugar da mediação e das interfaces sociais, onde, a partir de diversos temas, a equipe do museu conversava com um grupo de pessoas pequenininho, 20 pessoas máximo, para fazer trocas mesmo, interlocuções sobre os assuntos que a gente pesquisa, sobre a história da colônia Juliano Moreira, sobre a obra de Bispo do Rosário, sobre os programas do museu, etc. E, por fim, eu queria destacar também um projeto chamado Interfaces Arte e Saúde Mental, que também está disponível no canal do museu, que foi um projeto proposto pela atriz Jéssica Barbosa, artista residente na Casa B, que, não podendo estar presente fisicamente no museu em função da pandemia, pensou um projeto, uma forma de continuar a sua pesquisa para a construção do que ela chama do Ebó Rapsódia, que é uma peça chamada Em Busca de Judite, em torno da história da sua avó, que foi internada na colônia Juliano Moreira de Salvador. Ela criou esse projeto Interfaces, convidando pessoas do campo da arte, da saúde, usuários, profissionais, pessoas incríveis, para uma conversa que fosse também alimentando, alargando esse campo da pesquisa para a construção do projeto. E o Interfaces, ele possibilita que o público também tenha acesso. Então, ela não pesquisou só para ela, é um projeto de muita generosidade que prolonga a Casa B para a sociedade. Então, são esses projetos que eu queria apresentar para vocês aqui rapidamente. O Eduardo já está aí para me sinalizar também que o tempo já está se esgotando. A gente continua a conversa no bate-papo, né, coletivo depois. Muito obrigada, tá, pelo espaço.